Olá, Pai do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Vamos dar continuidade à série de vídeos falando sobre dízimo. No vídeo anterior foi sobre Abraão e Melquisedeque, e hoje é sobre Jacó. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Vou fazer uma pergunta a vocês. Será que nesta época que estamos falando sobre esses vídeos, o início, existia dízimo? Existia o nome dízimo? Não, não existia. Mas vamos dar continuidade à série de vídeos, hoje falando sobre Jacó. Mas para falar sobre Jacó, é preciso a gente falar um pouco da cultura, pois estamos falando de um assunto antigo e para ter uma melhor compreensão, precisamos saber como era aquela cultura, para que tenhamos uma melhor compreensão sobre os textos bíblicos. Mas quem era o pai de Abraão? Era Tera. De onde essa família de Abraão veio? Da terra dos caldeus. Onde fica essa terra dos caldeus? Ali na região que conhecemos hoje como Iraque. Mais ou menos ali é onde acontece essa fase da história que vamos estudar. Já tem um vídeo nesse canal, mas este é o segundo. E vamos esclarecer muitas coisas. Hoje é sobre Jacó. Quem era Tera? Tera era o pai de Abraão. Qual era seu trabalho? Ele era um comerciante. O que era que ele vendia, já que era um comerciante? Deuses. Falando mais sobre aquela cultura, para prosseguir com o pai de Abraão, naquela cultura se cultuava de tudo. Por exemplo, a nação dos caldeus, eles cultuavam a natureza, os deuses que eles fabricassem, os animais, tudo era cultuado. E eles, para agradar os seus deuses, eles faziam votos, eles faziam oferendas, eles faziam cultos para agradar as suas divindades. Mas será que temos hoje para apresentar alguma divindade da época de Abraão? Da época de Tera? Sim, temos sim. Aqui vocês estão vendo na tela uma divindade que lá era muito conhecida na época de Abraão. Vocês estão vendo aí agora. Esta é a divindade, sim, que eles cultuavam. Quando eles olhavam à noite, eles viam a lua. E era esse Deus que eles cultuavam. O Deus, sim. Aqui a gente vê que Abraão, ele saiu desta nação, dos caldeus. Mas também tem outro Deus muito conhecido, que é o Deus Marduk. Esse Deus a gente vê muito quando estamos estudando a história do Egito antigo, do Egito. E esse Deus Marduk, ele é um Deus babilônico, qual essa nação também adorava esse Deus Marduk. Certamente o pai de Abraão, que é Tera, ele era comerciante, e a subsistência daquela família era através de vendas de ídolos, porque esse era o comércio do pai de Abraão. E seus filhos cresceram nisto.
fazendo oferenda, fazendo voto, fazendo ofertas àquelas divindades para agradá-las. Então agora vamos para o Deus dos Hebreus. Quando Abraão teve o encontro com Deus, ele começou a seguir esse Deus, que ainda não era conhecido como o Deus dos Hebreus, pois ainda não tinha se formado a nação até nesse momento da história. E Abraão, ele, como já tinha na sua mente o que ele viu lá na sua terra, então ele conhecia, ou ouviu falar, que o Deus dos Hebreus, que esse Deus, que ainda não era os Hebreus, mas que existia Salém, e que lá existia um sacerdote, ou mais sacerdotes. E Abraão, quando ele voltou de uma guerra, qual está no vídeo anterior, falando sobre isso, ele teve um encontro com Melquisedeque e deu dízimo. E ele reconhece que ele é um sacerdote, pois ele conhecia outros sacerdotes de lá, da terra de Uz, de onde ele veio, que também os sacerdotes faziam isso que ele fez com Melquisedeque, que entregava também as oferendas, as ofertas, os votos para aquela divindade, para que aquela divindade protegesse ele. Então, Abraão reconheceu que aquele era um sacerdote e foi ao encontro um do outro. Abraão estava bem distante da sua casa, que era possivelmente em Hebrom. E quando Melquisedeque chegou próximo a Abraão, ele reconheceu que Abraão seguia o Deus dele. E ele diz: bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, o versículo 20. Tudo o quê? Tudo que ele trouxe do rei de Sodoma. Ele pegou a riqueza do rei, tirou os dízimos e entregou a Melquisedeque. Dos despojos de guerra, como está no livro de Hebreus, capítulo 7, que também está no vídeo, esse versículo, no vídeo anterior, mostrando que esse despojo de guerra foi que ele entregou a Melquisedeque, que não era dele. E agora, o seu neto, Jacó, ele também faz um voto a Deus. Ele faz um voto a Deus. Porque o seu avô, Abraão, já tinha falado sobre o Deus que ele seguia e que ele também, na sua mente, eu acredito ele também queria agradar a Deus. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Será que ele seguia a Deus até aqui? Estou só perguntando. Ele diz: e o Senhor me será por Deus. Mas isso, se Deus fizer o que ele está pedindo. E esta pedra que tenho posto por coluna, ou seja, por encosto, que ele estava ali dormindo.
por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Certamente, ele não disse que vai dar. Ele disse, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui a gente vê que possivelmente a cultura deles ainda está impregnada na cabeça deles ainda. Porque certamente o avô dele, ele passou também as informações da cultura de onde esse neto veio. Será que é por isso que aquele dá uma condição a Deus? Se tu me fizeres isto, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui a gente vê que tem dúvidas. Mas aqui fala de dízimo. Como é que Jacó aqui, ele faz esse voto e diz que vai dar dízimo, se na época não existia essa palavra dízimo? O dízimo ainda não estava institucionalizado ainda, gente. É isso que esse povo faz conosco. Na escola dominical, como eu falei no vídeo anterior, os ministros dizem assim para enganar você e eu. E Abraão deu o dízimo de tudo. Eles tentam fazer essa lavagem cerebral com você. De tudo, mas é um tudo com tanta ênfase que você chega a pula. Só para você ter medo. E entregar tudo que tem mais um pouquinho. Não caia nessa lábia desses falsos profetas. Porque Deus nunca pediu dinheiro de ninguém. Mas na frente Deus manda que dê alimentos para matar a fome do povo. Não desses mercenários de hoje que ficam ricos através dos seus dízimos. Que tudo isso é enganação. Nunca existiu dízimo na face da terra em dinheiro. Apenas Deus ordenou que entregasse alimentos. E não era todos os dias. Era uma vez no ano. Existe mais de um tipo de dízimo. E nenhum deles era diário. Existia o dízimo que vai vir em vídeos. Anual. Mas também havia outros. Mas nenhum deles era diário ou mensal como é hoje. Tudo esses pastores mercenários tiram de vocês. Lembrando que hoje existe dois tipos de pastores. O pastor honesto e o desonesto. O honesto faz o que a Bíblia manda. Se o seu pastor presta conta e você vê que ele ajuda um pobre, ajuda um membro quando está precisando, esse é um pastor. Mas aquele tipo de pastor que só vai pegar e nada devolver, quando você precisa de uma cesta básica ele não dá, precisa de um remédio ele não dá. Vamos orar que Deus vai mandar. Quem vai mandar é o Senhor. Tire do seu bolso, porque eu disse o irmão e a irmã já deu há muito tempo, está nas suas mãos, seu mercenário. Tenha vergonha. Pois é, meus irmãos. Esse vídeo é sobre Jacó, qual vimos um pouco da cultura daquela época, que eles adoravam tudo que era de animais, era de astros, da natureza, o sol, o vento, a água, tudo tinha Deus e eles faziam oferendas.
E aqui a gente vê Jacó, que faz um voto para Deus, em Gênesis 14, o versículo... Em Gênesis 28. Gênesis 28, ele faz esse voto para Deus. Gênesis capítulo 28 e o versículo do 20 ao 22. E Jacó fez um voto a Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a tua casa, será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, do versículo 20 ao 22. Ele não disse, eu te darei, certamente eu vou te dar. Pois é, meus irmãos, aqui a gente também viu sobre os deuses daquela época, alguns deles, os deuses cananeus que eles adoravam, no caso, a nação a qual Abraão saiu, que era um deus babilônico, que ele era visto como o supremo, o deus Marduk. Também vimos sobre o deus Sim, que é o deus da lua, que possivelmente o Tera, o pai de Abraão, adorava ou não, mas que eles ofereciam. Isso era corriqueiro, pois, digamos, vou fazer uma oferenda para o meu Deus me abençoar na minha vida hoje, certamente Tera. Aí fazia uma oferta, uma oferenda, um voto. Era assim. Aí eu pergunto, será que aqueles votos que Abraão fez e Jacó era semelhante ao que eles faziam lá em suas terras? Fica a pergunta. Pois é, meus amados, saibam que não só era o povo hebreu que adorava o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o meu e o seu Criador, mas sim outras nações. Sim, outras nações. Isso vai vir em um vídeo. O Deus que conhecemos não era exclusividade dos judeus, pois o próprio Deus diz que ele era muito conhecido em outras nações. E que aquele povo também fazia oferta, voto para ele. E que as suas ofertas, os seus votos, eram melhores do que os dos levitas. Pois é, meus irmãos, aqui está um vídeo de esclarecimento sobre o dízimo que não existia até aqui, porque não existia a nação de Israel. Existia apenas uma família, Abraão, que já tinha filhos e netos. E aí foi crescendo a nação para se tornar, o povo foi crescendo para se tornar a nação que Deus prometeu a Abraão. Depois foi formado esta nação. E hoje conhecemos como a nação de Israel, qual o Deus adorado dos hebreus é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Qual o nome, não sabemos, porque a Bíblia não diz o nome de Deus. Digamos, o nome de Deus era Mané, o nome de Deus era Severino, o nome de Deus era Paulo, o nome de Deus era Washington. Não existe isso. É só enganação quem disser que o nome de Deus era tal. Simplesmente Deus diz a Moisés, quando Moisés diz, Senhor, vou para o Egito, Moisés com medo. Como é que eu vou dizer quem me mandou? Aí Deus diz, eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Tem algum nome aí, gente? Pois é, meus irmãos. Essa série vai esclarecer muitas coisas. Fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus. Tem algo que está na internet,
nas redes sociais, quais já estudei há um bom tempo atrás. Não comentei nada com ninguém, mas que é um assunto que vai deixar muitas pessoas pensando, pensativas. Estudei esse assunto há muito, digamos, há uns 5, 10 anos atrás, sei lá o que. Estou até hoje guardado com esse assunto, em arquivos que pesquisei. E esta semana, acho que há 3 dias atrás, estourou este assunto nas redes sociais. Só para deixar registrado, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Que fique registrado que eu já estudei este assunto que está sendo divulgado na internet, nas redes sociais, e não divulguei para ninguém, pois este assunto ele nos deixa muito tristes e eu não pensei em divulgar. Mas já que está sendo divulgado este assunto, possivelmente eu traga um vídeo explicando como eu descobri isto. Mas vamos orar para o Deus dos céus, o Criador do céu e da terra, nos ajudar nesses dias difíceis que virão. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, se quiser e pode fazer comentários. Se tiver alguma dúvida, pode deixar. Se eu puder tirar a dúvida de vocês, vou fazer com muito prazer. Fique todo na santa paz do nosso Senhor Jesus e ore por mim. Amém.